Bom dia. E aí, tudo bem com os senhores? Glória a Deus. Semana eu já profetizo de muita bênção para nós. Amém? Eu amanheci não só numa perspectiva, mas também numa certeza de que o Senhor já abençoou a nossa semana para nós vivermos de forma plena. Amém? Com uma vida abundante. É o que eu quero falar nesta manhã. Vida abundante. O texto para nós meditarmos, pensarmos juntos aqui, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim o texto: na verdade, isso é Jesus falando, viu? Ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem só não para roubar, a matar e a destruir. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Quero falar de vida abundante, porque vida todos nós temos, mas uma vida plena, uma vida abundante. Nós estamos lendo aqui no Evangelho de João. João, ele é diferente dos outros três evangelhos. Os outros três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles trazem mais ou menos a mesma história, os fatos que aconteceram com Jesus. O Evangelho de Mateus, ele traz Jesus como sendo o Messias, o Salvador, Rei dos Reis. Ele vem na figura teológica, que está lá em Daniel, ele vem na figura de homem, né? O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele traz a pessoa de Jesus como servo sofredor. Ele traz a figura de um animal, de um touro. Você pode ler o Evangelho de Marcos e você não vai ver quase Jesus falando. Você vai ver ele como servo, porque o servo não vem para falar, vem para trabalhar, correto? O livro de Marcos está assim, o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas, nós temos Jesus apresentado aí como Filho de Deus. Foi escrito pelo doutor Lucas, que também escreveu o livro de Atos. Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus, escreve ali para o entendimento dos gregos, dos gentios também entender a mensagem. Porém, João, ele vem com a proposta, trazendo Jesus como Filho de Deus, apresentando Jesus como o leão, né? O leão da tribo de Judá, o Deus encarnado. E no Evangelho de João, você vê Jesus falando o tempo todo da sua divindade, do seu poder. Você vê no Evangelho de João, Jesus falando sobre a sua relação com o Pai. No Evangelho de João, você vê Jesus mostrando a sua intimidade com Deus, com o Pai. E ele até diz assim que nós vamos ficar parecidos com Deus se nós ficarmos parecidos com Ele. E aí ele sugere que nós possamos negar a nossa vida para viver a vida dele, não é assim? Então nós temos aqui uma referência forte da presença do Espírito Santo na vida de Deus, da divindade assim clara na vida de Jesus no Evangelho de João, e ele mesmo diz para os seus discípulos no Evangelho de João, que ele está indo para um lugar onde eles não podem ir naquele momento, mas ele está indo, e que ele ia preparar lugar, mas ele mandaria para morar na vida dos discípulos,
que são todos nós hoje, o Espírito Santo Consolador. E hoje o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Amém? Quem é que tem a vida plena de Deus? E nós estamos falando sobre vida abundante. Amém? Quem é que tem a vida abundante de Deus? É aqueles que têm o Senhor dentro deles. Então, se nós fizermos um panorama aqui desse texto, nós vamos ver Jesus se apresentando como a porta. Ou seja, quando você passa para dentro, você está em segurança. Ninguém dorme lá fora, dorme aqui dentro. Então Jesus se coloca como a porta e ele fala: olha, se vocês querem encontrar segurança, se vocês querem encontrar aprisco, se vocês querem encontrar aconchego, vocês precisam vir até mim, eu sou a porta. Jesus estava trazendo um reino eterno para a terra. E esse reino não era humano, não era político, não era social, econômico. Esse reino era um reino de justiça, de paz, de alegria, de amor. E ele era formado dentro do coração dos homens. E eles não conseguiam entender muito a proposta. Mas Jesus começa dizendo: eu sou a porta. Depois ele diz assim: eu também sou o bom pastor. E pastores, líderes, nós temos muito. Aliás, podemos classificar os nossos pastores e líderes de todas as formas. Nós temos pastores, líderes, coaches, empresários, empreendedores, interesseiros, curandeiros e tudo mais. Mas nós temos também homens que são pastores segundo o coração de Deus. Isso é bem verdade. E Jesus se coloca aqui como sendo um bom pastor, ou seja, toda a filosofia, todo o conhecimento de vida, de propósito que vocês já ouviram, eu tenho a melhor. Sabe por quê? Porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Olha que interessante isso. O grande diferencial de Jesus. Ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Ou seja, se vier um lobo, se vier um leão, se vier um urso, Jesus está ali como nosso bom pastor para nos salvar, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, né? Enquanto que muitos pastores hoje estão vivendo para si e não pelo rebanho. Jesus, ele dá o melhor alimento para as ovelhas, enquanto que muitos pastores não têm o que dar para as suas ovelhas. Às vezes coloca aí um óculos verde nas ovelhas para que elas possam ver um pasto verde, mas na verdade não tem uma palavra consagrada, ungida e orada para transmitir para as pessoas. Não é verdade? E assim vão levando a vida. Jesus vem com uma proposta: eu tenho o alimento que vocês precisam. Aí a gente vai entender porque no final, que João 10, versículo 10, ele coloca assim: eu tenho para vocês, sabe o quê? A vida, e uma vida em abundância. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, queridos, houve uma tragédia, um caos. Vocês concordam comigo? Um caos, né? Nós ficamos diante da eternidade, ficamos diante do inferno e da eternidade, para escolhermos o que nós queremos. Aí o Senhor, através de Moisés, nos dá as leis, correto? Foram aí 613 leis. As leis, os dogmas, os princípios, os rituais mosaicos, eles vieram para ser observados. Não foi para castigar o homem. Só que o homem não conseguiu, diante da lei, ser perfeito. Aí eles começaram a idolatrar a lei. Por isso surgiu os judaizantes, os fariseus, os hipócritas, que acham que através da lei mosaica, guardando todos os rituais e mandamentos, é que serão salvos. Mas não é assim. Então Jesus traz um novo mandamento. E o novo mandamento dele é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Amém? E outra coisa que eu quero dizer para vocês: as pessoas o homem não conseguiu acompanhar a lei. Aí, onde foi que o homem se assegurou? Sabe aonde? Nas religiões. Surgiram grandes religiões no mundo.
A princípio, 7 religiões. Lembram? Já falei aqui das religiões. Catolicismo, cristianismo, islamismo, budismo, que mais? Espiritismo, islamismo, qual a outra? Não me lembro, as 7 maiores do mundo. Depois delas surgiram em mais de 40 mil religiões, seitas no mundo. Sabe o que o homem está fazendo através da sua crença? Procurando achegar-se a Deus. Sabe para quê? Para ter essa vida. Para ter Ele como Senhor, como pastor. Então o homem está à procura. Só que nessa busca, sabe que muitas pessoas fazem de qualquer maneira? Por que que você fala assim, pastor? Por quê? Porque as pessoas vão à igreja de vez em quando. Já viu aquelas pessoas que vão à novena toda terça-feira? E aquelas que vão à igreja católica uma vez por ano, quando tem casamento, ou festa junina? Ou nem vão? E aqueles que usam as demais religiões como o escape, e você fala, vamos para o culto lá de segunda-feira, aonde o Senhor tem nos dado instrução. Não, eu já sou católico, espírita e tal, eu não vou, é indiferente. Ou a pessoa fala, não, eu já tenho Deus no meu coração. Sabe por que elas dizem assim? Também pode ser por um desencargo de consciência. Eu faço algumas coisas para dizer que eu estou bem com Deus. Mas eu te digo uma coisa, viver a vida real de Deus, a vida abundante de Deus não é isso. Viver a vida abundante de Deus implica dizer que é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida, eu coloquei aqui, olha, é uma vida, sabe como? Real, genuína, é uma vida ativa, é uma vida vigorosa. Pastor, como é que o senhor aprendeu isso? Lendo a Bíblia. A Bíblia tem uma palavra, lá no Novo Testamento, Zoe, vida de Deus. Isso é no grego. Por que no grego? Porque lá no Oriente, naquela época, o grego era como se fosse o inglês hoje, correto? O inglês não é a língua universal? Qualquer lugar do mundo, não tem gente falando inglês? Naquela época era o grego. Todo mundo falava o grego. Então, Zoe, no grego, significa essa vida plena de Deus, essa vida abundante de Deus. Por que uma vida plena e abundante de Deus? Porque ela independe, ou seja, ela não depende de riqueza, de situação, de lugar, de posição, de você estar com saúde ou doente. Ou seja, a vida de Deus em nós, ela independe de qualquer circunstância. Ou seja, você está certo de que Deus está com você, independente da situação. Estão entendendo o que é a vida de Deus? Essa é a vida plena de Deus. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que dizem ter a vida de Deus, mas na verdade elas admiram a fé cristã. Elas admiram Jesus. Elas vão à igreja não para cultuar ou oferecer um culto a Deus, mas elas vão para receber diga, bênção. É verdade ou não? Elas são interesseiras. Agora o culto, ele é um sacrifício. Nós viemos aqui com o objetivo de dizer para Ele, ó Deus, soberano, Criador de todas as coisas, Criador de tudo, o Senhor poderia ter me aceitado como escravo, mas pela tua graça e misericórdia, o Senhor me aceitou como filho por causa da adoção. Isso é a fé cristã. E aí você vem para cá, não interessado em receber alguma coisa, mas dizer para Ele que Ele é importante para você, e sem Ele, você não faz nada. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada, se do céu não lhe for dado, não é? Então, entender a vida de Deus é ser dependente de Deus em tudo, é entender que todo o nosso progresso, que toda a nossa proatividade, que todo o nosso conhecimento, que toda a abrangência intelectual, humana, profissional, de bens e de tudo,
ela provém de Deus para nós, e não propriamente do nosso esforço. Pastor, é assim que funciona? É assim que funciona. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que as pessoas que entendem que a vida de Deus está neles, olha só o que ele diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha que tremendo isso aqui, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas sabe o que uma coisa também que nos separa de Deus? Chama-se o materialismo, o humanismo. As pessoas hoje estão interessadas em produzir, em fazer e acontecer. Então elas estão envolvidas com o material, com o humano. E isso faz com que também nos afaste de Deus. Sabe por quê? Porque você não acha tempo para Deus. Você não acha. Você não tira um tempo para ler a Bíblia. Você não tira um tempo para orar. Você não tira um tempo para conhecer a sua eternidade ou a sua existência na terra. Você não tira um tempo para isso. Você tira um tempo para cuidar da sua vida. Humanismo, materialismo. E as pessoas estão ocupadas. Ocupadas em quê? Em muito trabalho. E quando elas não estão ocupadas no seu trabalho, elas estão ocupadas no seu entretenimento. Porque existe centenas e centenas de entretenimento para desviar a sua atenção de Deus. Mas você precisa relaxar. Você precisa descansar, porque você trabalha muito. E sabe o que acontece? As pessoas esquecem de buscar Deus para si. A presença de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para si. Mas Paulo vai dizer aqui, lá em Colossenses, na carta que ele escreveu para a igreja dos irmãos que estavam lá em Colossos, ele falou, olha, pensai nas coisas que são lá do céu, porque vocês ressuscitaram com Cristo. Versículo 2 do capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Somente quem tem Deus como essência na sua vida pode entender isso aqui. E aí no versículo 4 ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? É assim que funciona. Nós precisamos entender que viver a vida de Deus não é congregar numa igreja, não é fazer algumas práticas cristãs religiosas, não é isso, não é fazer caminhadas, sacrifícios humanos, não é se despir dos seus bens, do seu dinheiro, como foi São Francisco de Assis, não é nada disso. Sabe o que é? É buscar a presença dEle todos os dias da sua vida. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, para terminar, porque nós não podemos ir muito longe, existe aqui algumas coisas que nos afastam de Deus, ou que nos impedem de receber a vida de Deus. Primeiro, orgulho. Quem não é orgulhoso aqui, levante a mão. Melhor, não levante. Só dá uma piscadinha. Todos nós temos orgulho. Sabe o que é a palavra orgulho? Significa viver só para si. Ah, pastor, não sou. Olha que é. A psicologia vai descobrir aqui na questão do orgulho que existe no mínimo 23 comportamentos ou atitudes nossas que demonstram o nosso orgulho. Ou seja, nós, por sermos humanos, faz parte de nós, sermos orgulhosos. Ah, eu não sou. Comece a fazer uma introspecção e você vai ver que em alguma área da sua vida você é orgulhoso. Por que a criança desobedece? É porque ela é orgulhosa. Ela acha que ela é melhor do que os seus pais. E assim vai. São muitas as coisas que faz com que a gente se acha melhor, mais importante do que o outro. Olha só. E aí a gente se acha importante demais. Nada contra. Porém, o orgulho pode afastar a presença de Deus da sua vida. Não é? Outra coisa aqui, inveja. Inveja é você querer ter o que o outro tem. Inveja não é você querer ter casa, carro, nada disso. Você pode ter tudo. Até porque Deus nos deu todas as coisas para ter aqui na terra. É verdade, você pode ser rico, milionário. E nós vamos falar outra coisa aqui interessante. Mas olha, quando você
tem inveja, é porque você está querendo ter ou ser o que a outra pessoa é. Isso é inveja. E saiba que o mesmo Deus que capacitou a pessoa para ser e ter, também te capacitou. Basta você mudar a sua mente. Qual que é o tipo de mente que você tem? Uma mente fraca é uma mente que não produz. Uma mente mediana é uma mente que aprende com os outros, ou aproveita até as oportunidades. Mas uma mente extraordinária, uma mente fantástica, é aquela que cria oportunidade. É aquela que vai atrás dos seus sonhos e realiza, e acontece, e faz, e se torna extraordinário. Então você não precisa ter inveja de ninguém. Você é capaz. Deus te capacitou. A vida dele, o zoe dele, está em mim e em você. Então não precisa ter inveja de ninguém. Ciúmes. Tem pessoas que têm ciúme. Ciúme é de outra pessoa. Ah, eu sou casado, ou eu sou namorado. Nessa área sentimental, a pessoa tem ciúme do outro. A Bíblia diz que o homem se tornou uma só carne. Amém, tudo bem. Agora por isso você vai mandar na sua mulher? Ou sua mulher vai mandar em você? Saiba que você não é dono de ninguém. A pessoa tem a sua liberdade pessoal e íntima de fazer o que quiser. Desde que ela faça com consciência, vamos dizer, com responsabilidade. Então tem pessoas que têm ciúme. Ciúme do que você faz, ciúme do que você é. E quando é casado tem ciúme da pessoa. E o ciúme ele é tão doentio que ele pode levar a grandes contendas, separações e morte. Ciúme. Né? Tem uma música aí que canta ciúme, ciúme de você. Pessoas cheias de ciúme. Sabia que o ciúme nos leva a ficar longe da presença de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus? Vamos já terminando, gente, já chegou a hora. Pessimismo. Quem é pessimista também murmura. E você ficar perto de pessoas que murmuram, a psicologia também vai dizer que no mínimo você perde 3 coisas na sua vida: determinação, você perde a capacidade de produzir e você perde foco. Sabia? Fica perto de alguém que fica murmurando. Todo pessimista, ou seja, a pessoa que é pessimista, aquela pessoa que é para trás, que nunca vai para frente, quer dizer, ela anda, mas ela anda como o caranguejo anda, só que ele nunca vai para frente, ele anda, mas ele vai, ele volta e ele sempre vem para trás. Tem pessoas que é pessimista, não vai para frente, murmuram, todo pessimista murmura. Sai de perto dessa pessoa, porque você não vai conseguir produzir aquilo que você tem como objetivo na sua vida. Vamos terminando aqui. Ressentimento. O que é ressentimento? É ficar pensando em coisas ruins que aconteceu. Porque se fossem coisas boas, em coisas alegres, não era ressentimento, era alegremente. Vocês concordam comigo? Não era ressentimento, era alegridimento, né? Vamos dizer assim. Mas é ressentimento. Pensar em coisa ruim. Gente, para de ficar preso ao passado. Resignifica o passado com o seu presente agora e com o futuro maravilhoso que o Senhor tem para você. Mas tem gente que fica pensando só no passado, aí só pensa nas coisas ruins, nem pensa nas coisas boas, só nas coisas ruins. Pare de ficar andando com pessoas ressentidas, isso vai impedir a vida de Deus em você. Segundo, é a última aqui, 7º, incredulidade. Já ouviu pessoa incrédula? Ah, não acredito não, ou só acredito vendo, é o verdadeiro Tomé. Outra coisa, indiferente. Já conheceu pessoa indiferente? Você está conversando com ela, ela está olhando para o outro lado. Você chama ela para vir em reunião aqui, ela, não, já tenho a palavra de Deus, já conheço a Bíblia, eu sei fazer uma exegese perfeita da Bíblia, conheço demais, preciso aprender mais não. Indiferente às coisas, indiferente à palavra de Deus, indiferente a essa reunião poderosa que nós temos aqui. Pessoa indiferente, pare de andar com pessoas indiferentes, que não entra no seu jeito de ser, na sua naipe, né? Live, não sei como é que chama. Pessoas indiferentes, que ficam colocando defeito em tudo. E outra coisa, sabe como é que nós vamos ter a vida de Deus? E aqui eu termino com esse versículo. É quando nós aceitamos Ele como o Senhor absoluto da nossa vida, quando nós conectamos o nosso espírito ao espírito dele. Olha o que diz o texto, e aqui eu termino. Porque Deus, João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida que você vive hoje, ela pode estender para a eternidade. Então, o que eu quero dizer? Nós podemos viver o melhor de Deus aqui na terra, se nós compreendermos essa palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Amém? Essa instrução que o Senhor nos deu nesta manhã. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o bom pastor e Ele tem as palavras de vida eterna. Que o Senhor abençoe todos os desígnios do seu coração, os propósitos da sua vida, a sua casa, a sua família. Que você frutifique e seja cheio da vida de Deus, do zoe de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e ver você como uma árvore frutífera, onde elas vão se alimentar dos frutos que você tem em você. Onde elas vão ficar perto de você, como aquele que está debaixo de uma árvore frondosa, com muita sombra. Sabe por quê? Porque você carrega a vida de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, todos os seus sonhos e projetos, desde agora e sempre. Amém.